Eu vou dividir a tela com vocês, tá? Vou dividir a tela com vocês. Acho que já é o final. Prontinho. Então, hoje a nossa aula ainda é dentro da termodinâmica, tá? Dentro da termodinâmica. Então, vocês têm aí o PowerPoint da aula. Então, vamos começar. Falar primeiro sobre como é que é definido esse sistema termodinâmico, né? Alguma coisa que a gente vai ver hoje, a gente viu na aula passada, porque eu vou pegar alguma coisa e a gente vai fazendo assim a mudança de uma aula para outra, né? Pegando sempre alguma informação da aula passada e jogando nessa. Então, vamos lá. Eu tenho, dentro dos sistemas termodinâmicos, 4 tipos de sistemas. Eu tenho sistemas termodinâmicos, propriamente dito, que eles vão descrever os processos que eu estou estudando. Eu tenho sistemas fechados, que a gente viu na aula passada. A quantidade de matéria não varia, o calor e o trabalho ocorrem na fronteira. Eu tenho o isolado, nenhuma intervenção ocorre entre os sistemas e sua vizinhança, e eu tenho um sistema aberto, onde o fluxo de massa e calor, trabalho, ocorre na fronteira. Então, isso aqui a gente viu na aula passada. A gente deu esse exemplo também sobre sistemas fechados, né? Um dos exemplos de sistema fechado seria esse cilindro de pistão, né? Que é um pistão de um carro, onde há o gás aqui dentro e nenhuma interferência. Tá? Então, o gás é um modelo com sistema fechado, pois nenhuma massa atravessa a fronteira enquanto as válvulas estão funcionando. Então, quando a válvula está funcionando, só existe o gás aqui dentro, que é a queima do combustível, né, que é o princípio do motor à explosão. Nota-se que o volume do sistema pode variar a partir do movimento da fronteira. A fronteira, esse pistão aqui, ó, é uma fronteira, então ele sobe e desce, ó. Ele vai subindo e descendo. À medida com que ele sobe e desce, vai havendo uma variação do gás aqui dentro. Tá? Então, isso é um exemplo de sistema fechado. Eu tenho um sistema aberto também. Então, eu peguei aqui como exemplos de sistema aberto, um motor de automóvel, um motor turbojato, uma turbina, um motor hidráulico, né? Está aqui, ele é aberto. Ó. Vamos supor essa parte aqui pontilhada seria assim, como se fosse uma fronteira, tá? Uma fronteira imaginária. Então, eu tenho um motor de um carro, onde eu tenho um eixo rodando aqui, né? E esse sistema é aberto, porque há uma saída de gases, né? A descarga do carro. Né? Então, isso aqui é um sistema aberto. Então, nota-se que a fronteira é fixa, podendo ser fixa ou imaginária. Tá aqui. Nesse caso aqui, ele foi imaginário. Essa linha pontilhada seria uma fronteira imaginária. Onde eu tenho aqui em cima a entrada de ar, eu tenho a entrada de combustível e eu tenho a saída de gás. Tá? Então, isso aqui é um tipo de sistema aberto. A gente viu na aula passada também. Tá? Dentro do estudo da termodinâmica, eu tenho a propriedade, o estado e o processo. Então, a propriedade termodinâmica é uma característica macroscópica de um sistema. Quando eu falo de macroscópica, é uma visão mais ampla da coisa, não uma visão tão pequena da coisa, uma visão mais ampla da coisa. Eu tenho um estado termodinâmico, né, a propriedade tem um estado, que é a condição na qual o sistema se encontra, definido pelas suas propriedades, e, finalmente, eu tenho os processos termodinâmicos, são as transformações de um estado para outro, essa mudança de estado, né? São os processos, né? A temperatura, tudo isso aí, a transformação de água em vapor, são processos termodinâmicos.
Eu tenho também a conservação de energia. Isso aqui a gente viu na aula passada, né? Então, tipos de energia mecânica, eu tenho energia potencial e cinética. Mas existem outros tipos de energia, como a energia interna, né? A variação dessa energia interna é o WO. A gente viu na aula passada, inclusive fizemos exercícios, né? E a gente viu que essa variação total de energia, que é a variação que é o delta E, é a variação total de energia cinética mais energia potencial, a variação da energia potencial mais essa variação da energia interna, que a gente viu na aula passada também. Até aqui a gente está fazendo tipo uma revisãozinha, né? Fazendo um feedback da aula passada. E aí a gente começa a falar sobre o que é o trabalho. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica, que vai envolver o trabalho. Tá? Então, o trabalho ele pode ser dado pela letra W, tá? Com a letra tal, que é um T, tá? Ele pode ser, tem várias maneiras de eu representar a letra do trabalho. Esse W aqui, como eu falei na aula passada, em inglês, né? Work, trabalho, né? E o que é o trabalho? O trabalho que a gente viu no nível médio, o trabalho era a força vezes o deslocamento, né? Só que esse trabalho aqui, ele vai ser a força, a integral de uma força F vezes ds. ds é a variação do espaço, que é o deslocamento. Então, ele vai do espaço 2 até o espaço 1. Né? Ele vai do espaço 2 até o espaço 1. Então, o trabalho vai ser exatamente esse deslocamento em função desse espaço que ele vai. Então, para haver trabalho, é necessário que eu tenha uma força e eu tenha um deslocamento. Se eu não tiver deslocamento, eu não tenho trabalho. Se eu não tiver força, eu também não tenho trabalho. Esse trabalho, em termos de convenção, ele pode ser positivo ou negativo. Quando esse trabalho ele for positivo, ele é realizado pelo sistema. Quando ele é negativo, é realizado sobre o sistema. Tá? Onde é que eu aplico esse trabalho? Eu posso aplicar trabalho... Só botar mais uma pessoa para dentro aqui. Eu posso aplicar trabalho em compressão, em expansão de um gás, no alongamento de uma barra sólida, no estiramento de uma película líquida, numa rotação de um eixo, etc. Então, eu posso aplicar o meu trabalho nessas situações. E aí eu tenho um ciclo termodinâmico. Esse ciclo termodinâmico nada mais é que a energia que é transferida ou armazenada a partir da realização do trabalho. Então, observe que toda vez que eu tenho um trabalho, que há a execução de um trabalho, gente, há um movimento, há a formação de energia, né? A gente já viu isso, né? A gente vai ver exatamente aquelas relações daquelas energias mecânicas e a variação da energia interna, exatamente com o trabalho e a quantidade de calor. A gente vai ver daqui a pouco essa relação. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho de compressão ou expansão. Vamos supor que eu tenho esse cilindro, eu tenho aqui dois... isso aqui ele chama de... Eu falei na aula passada, esqueci agora. Isso aqui é uma... Imagino que isso aqui seja uma seringa, né? Você vai aplicar a injeção. Isso aqui é um pêndulo, né? Então, eu tenho aqui desse lado esquerdo, vamos supor que eu tenha aqui um gás. Esse gás é líquido, tá? E esse gás está fazendo uma força aqui, ó. E o que é força? Força é a pressão vezes a área, né? A gente já viu isso aí. Então, isso aqui é a área do cilindro que é redondo. Ele vai fazer uma força aqui dentro. Então, vai haver um deslocamento. Ele sai do ponto X1 e vai até o ponto X2. Então, para eu saber quem é o trabalho, na realidade, é P, que é a pressão, vezes a área, vezes dx. Observe, ó, é a pressão que eu aplico aqui, vezes essa áreazinha aqui, ó, vezes esse deslocamento. Porém, quando eu pego a área e o deslocamento, área e deslocamento, ou seja, essa área aqui, esse deslocamento, se isso aqui é um cilindro, a área do cilindro é a área da base vezes a altura. Ele deixa de ter essa fórmula área vezes o deslocamento e passa a ser, a pressão vai ser vezes a variação do volume.
Então, vai ser volume. Então, anteriormente, eu tinha a área vezes o deslocamento. A área vezes o deslocamento nada mais é do que o próprio volume. Então, vai ser esse volume aqui, tá? Isso aqui vai ser a fronteira do nosso sistema. Eu tenho uma pressão média na face desse pistão aqui, tá certo? E eu vou integrar exatamente entre V1 e V2, volume 1 e volume 2. Então, o meu trabalho vai ser a pressão que eu vou realizar, vai ser integral, todo o trabalho vai ser integral dessa pressão aqui, vezes dV. A minha variável é V, ó. Tá? dV é a variável. Então, essa pressão aqui, ela é uma constante. Se ela é uma constante, ela pode vir para fora da integral. Podia representar assim, ó, W é igual a P, que multiplica a integral de dV. Podia ser também, porque P aqui é só uma constante. Constante, vocês já viram, integral, quem foi meu aluno já viu, que a constante ela pode ir para fora. Tá? Então, isso é uma maneira de eu mostrar o trabalho de compreensão ou expansão. Ora ele comprime, ora ele pode expandir. Tá? Estou falando aqui desse gás aqui. Ó. Esse gás que ele está aqui, quando ele faz essa pressão, ele expande. Isso aqui vai expandir, ele sai daqui para lá. Se eu pegar esse pêndulozinho aqui, ó, e comprimir, aí ele vai haver uma compressão dele. Em relação à integral, deixa eu voltar isso aqui, ó. Isso aqui é bem importante, tá, gente? O que é que a gente aprendeu no cálculo 1? A gente aprendeu no cálculo 1 que o que é integral? Basicamente, a integral ele vai nos ajudar a calcular áreas. Então, quando eu represento um trabalho em função de uma integral, eu estou dizendo que um trabalho vai ser dentro de uma área. Essa área vai ser o meu volume. Então, observe agora, eu tenho esse gráfico aqui, ó, vamos entender esse gráfico, tá certo? Esse gráfico, ele vai falar sobre o que são processos ideais, tá? Eu tenho aqui, ó, no eixo vertical, a minha pressão, e no eixo horizontal, eu tenho o meu volume. Então, a variação do volume e a pressão, tá certo? Então, pressão sobre volume. Então, se eu pegar a integral dessa região aqui, ó, tá? Vai ser pressão vezes o volume. O meu trabalho nesse espaço aqui é a pressão vezes o volume. Só que eu vou aplicar aqui aqueles conceitos de integral de soma de Riemann. Quem foi meu aluno sabe disso. Então, quando eu aplico soma de Riemann aqui, isso aqui na realidade, toda essa área aqui vai ser integral de P vezes dV, né? Vezes a variação do volume, onde esse P aqui ele vai ser uma constante. Esse processo também é chamado de processo politrópico, né? Onde eu tenho a pressão vezes V elevado a N, N é um número, isso aqui vai ser uma constante. Tá? Então, os processos quase estáticos, né? O afastamento do equilíbrio termodinâmico ao longo de um processo é infinitesimal. O que está acontecendo aqui? Por isso que é integral. Isso aqui é integral dessa região aqui, desse volume aqui. Ó, tá? É o movimento desse gás aí. Então, o trabalho que esse gás vai fazer aqui, eu calculo ele, calculando a integral, que vai ser a pressão vezes a variação do volume. Do x1 até o x2. Aqui são os pontos extremos, né, da minha integral. No caso, ele colocou 1 e 2. Ó. 1 e 2 seria o x1 e o x2. Tá? Então, tá entendido isso aí. E agora a gente vai falar um pouco sobre o calor, né? Também chamado de letra Q. Ó. E agora a gente vai pegar aquilo que a gente viu e vai começar a misturar as fórmulas, né? Então, Q, calor, a quantidade de calor transferida pela fronteira do sistema, tá? Quando eu não tenho nenhuma transferência de calor, eu digo que o meu sistema é adiabático. Eu falei isso na aula passada. Sistemas adiabáticos é que quando essa transferência de calor é igual a zero. Um exemplo de um sistema adiabático é a panela de pressão. Desculpe, aquela jarrazinha de café, que você tem aquele isolante, ela é totalmente isolada, então aqueles sistemas isolados, eles são chamados de sistemas adiabáticos, tá?
Então, vamos nós. Vamos continuar. E, por convenção, eu tenho essa variação de calor, de transferência de calor na fronteira, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando a transferência de calor da vizinhança passa para o sistema, a quantidade é negativa. Quando essa transferência de calor do sistema para a vizinhança, ó, eu tenho aqui da vizinhança para o sistema, né? E eu tenho do sistema para a vizinhança. A gente já viu isso aqui. Ele vai ser positivo, tá? Ele vai ser positivo. E aí eu tenho que a quantidade de calor transferida é um processo do estado 1 para o estado 2. Então, para eu medir essa quantidade de calor, basta integrar do ponto 2, do ponto 1 até o ponto 2, tá certo? Pela variação dessa quantidade de calor. Isso aqui é uma letra grega, né? É o sigma, né? É o sigma, tá? Ok? Vou olhar se tem alguém entrando aqui. Alguém querendo entrar aqui? Então, pronto. Vamos nós. Então, isso é a definição de calor, né? Que, né? Eu posso calcular pela integral. Da mesma forma que eu posso calcular trabalho também usando a integral. Então, a primeira lei da termodinâmica para sistema fechado. Ó, balanço de energia de um sistema fechado. A variação da energia cinética, a variação da energia potencial e a variação da energia interna, tá? Antigamente, era energia mecânica. Lembra que isso aqui era igual à energia mecânica? Agora ela vai ser igual a o calor, a transferência de calor menos o trabalho. Então, eu vou pegar a ideia do trabalho e a ideia do calor que a gente acabou de ver, e isso vai ser igual a essas variações dessas energias, tá? De uma outra, eu posso representar isso aqui também dessa forma, na forma diferencial. Ó, DE, que é a variação da energia, vai ser igual a sigma Q, que é a variação do calor, menos a variação do trabalho que eu realizo. Ou então, de outra forma, a derivada da energia cinética em relação ao tempo, mais a derivada da energia potencial em relação ao tempo, mais a derivada da variação da energia interna em relação ao tempo, dt é o tempo, né? Variação do tempo, é igual à quantidade do calor transferido menos o trabalho. Tá? Então, essa fórmula aqui, eu posso representar dessas três maneiras. Né? É só apenas uma representação da primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados. Então, esse balanço de energia para ciclos potenciais, eu tenho, ó, balanço de energia para ciclo potencial. Eu tenho a variação da energia do ciclo, vai ser a quantidade do ciclo, de calor do ciclo, menos o trabalho do ciclo. Isso aqui, essa variação, quando eu pego a energia do ciclo menos o trabalho do ciclo, ele vai ser igual a zero. Isso aqui acontece quando eu estiver fazendo balanço de energia para ciclo, tá? Se isso aqui é igual a zero, é porque a quantidade de energia, de calor transferido no ciclo vai ser igual à quantidade de trabalho, tá? Então, para ciclos de potência, eu tenho trabalho, vai ser a quantidade de energia de entrada menos a quantidade de energia de saída. Esse sistema aqui que eu tenho aqui, que vocês estão vendo, ele está mostrando isso. Ó. Eu tenho um corpo quente, aqui eu tenho um sistema qualquer, tá certo? Sistema qualquer. Professor, deu um exemplo melhor. Vamos supor que isso aqui seja uma parede, tá, gente? E aí, eu estou aquecendo essa parede. Então, o corpo quente está entrando aqui calor aqui dentro. Ó. E do outro lado está saindo calor. Então, enquanto esse corpo aqui está esquentando esse corpo, esse calor vai dissipando e vai, esse calor, essa variação de calor, o corpo vai ficando frio do outro lado. Tá? Isso tudo é o nosso trabalho, o ciclo do trabalho. E eu posso medir esse ciclo através de uma eficiência térmica, que eu chamo de N, né? Na realidade, essa letra não seria um N, é uma letra grega, né? Vamos chamar ele de N, né? Seria a variação do trabalho do ciclo sobre a variação de energia. Ora, mas quem é a variação do ciclo? Quem é a variação do trabalho do ciclo? Está aqui ele, ó. É a quantidade de entrada menos a quantidade de saída, dividido pela quantidade de entrada. Tá? Então, essa eficiência aqui, ele vai me dar um valor menor do que 1. Tá? Ele vai me dar um valor menor do que 1.
Se ele vai me dar um valor, ele pode me dar um percentual. Então, essa eficiência térmica, ela pode ser medida em percentual. Quantos por cento é a minha eficiência térmica do sistema que eu estou trabalhando? Então, essa fórmula vai me dar essa eficiência. Uma outra coisa é quando eu tenho um balanço de energia muito parecido com aquele, ó. E aí, esse balanço de energia, isso acontece na área da refrigeração e bomba de calor, tá? Então, para ciclos de refrigeração e bombas de calor, o trabalho do ciclo vai ser a quantidade de saída menos a quantidade de entrada. Aqui já acontece o seguinte, ó, aqui está saindo, o corpo por fora está ficando quente, né, fronteira, e está entrando frio. Ó. Então, o trabalho do ciclo aqui já é para dentro, tá? E aí eu tenho o desempenho do ciclo em refrigeração, vai ser, ó, enquanto no outro eu tinha um N, agora eu tenho um beta, que é o B, o beta. Vai ser a quantidade de entrada dividida pelo trabalho do ciclo. Quantidade de entrada, o trabalho do ciclo é a saída menos a entrada, vai ser isso aqui, ó. Tá? Esse número aqui pode ser menor do que 1 também. E aí eu tenho, nesse caso, o desempenho das bombas de calor. Isso aqui é a letra gama, né? Então, gama vai ser igual à quantidade de saída dividido pelo trabalho do ciclo, que é exatamente isso aqui, ó. Tá? A quantidade de saída dividido pela quantidade... É diferente, ó. Esse gama aqui, que é o desempenho da bomba de calor, é diferente do desempenho do ciclo de refrigeração. Tá? Porque é entrada dividido por saída menos entrada. Aqui é saída dividido por saída menos entrada. Tá? Então, é como eu calculo exatamente esses desempenhos, tanto do ciclo de refrigeração como o desempenho da bomba de calor, que é o nosso objeto de estudo aqui. Eu posso também ter fases e substâncias puras, né? O que é uma fase, né? É um sistema com dois gases. Sistemas que contêm água líquida e ar, por exemplo. Mistura de líquidos immiscíveis, quer dizer, que não pode ser misturados. Já uma substância pura, eu tenho um sistema de água líquida e vapor. Esse sistema eu posso misturar, ele pode ser miscível, né? E aí eu tenho uma relação chamada relação PVT, pressão, volume e temperatura, tá? E para substâncias puras, simples, compreensíveis, eu tenho que a minha pressão está em função da temperatura e do volume, tá? Essa região de saturação. Então, eu tenho aqui, ó, imagine, vamos ver se a gente consegue ler este gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico. Esse eixo aqui é pressão. Esse eixo aqui é o volume específico. E esse eixo aqui é a temperatura. Então, eu tenho um R3, né? X, Y e Z. Vamos supor que isso aqui seja o Z, esse aqui seja o X e esse aqui seja o Y, tá? Então, eu tenho uma visão tridimensional. Então, aqui, nesse caso, eu tenho regiões que podem ser monofásicas, que podem ser bifásicas, né? Regiões monofásicas, eu tenho aqui sólido, ó, sólido e vapor, tá? São todas regiões monofásicas, ó, sólido, líquido e vapor, tá aqui, ó. Essas três regiões, tá? Então, quando eu tenho uma pressão, a pressão vai aumentando. Aqui a minha pressão vai aumentando. Eu tenho sistemas líquidos e sólidos, ó. Então, eu tenho sistemas monofásicos. Tá? Aqui eu tenho um sistema de vapor. Já nas regiões bifásicas, tá? Eu tenho vapor líquido, que é isso aqui, ó. Vapor líquido. Eu tenho sólido e vapor, que é essa região aqui, e o líquido e o sólido e líquido, ó, que é essa outra região aqui. Tá? Aqui são os pontos críticos. Quem fez cálculo 2 comigo, eu não sei se vocês viram, quem não fez, que eu só posso falar aquilo que eu falei, né, que eu ensinei, eu falei sobre pontos críticos. E o que era um ponto crítico? O ponto crítico era exatamente quando a minha derivada era zero. Eu derivava, igualava a zero, e aí a primeira derivada eu ia achar os pontos críticos, é onde exatamente esses pontos de máximo e pontos de mínimo. Então, esses aqui são pontos de máximos e pontos de mínimo dentro da minha função, tá? E essas regiões
essas aqui, ó, são exatamente chamadas de regiões de saturação, onde ocorrem as mudanças dessas fases, né? De sólido para líquido, de líquido para vapor, né? De sólido para líquido, de líquido para vapor. Então, para ver essa mudança aqui, tem que haver temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu aumentei a temperatura, ele está sólido. Observe aqui, ó, temperatura para lá, eu estou aumentando, ó. Então, ele é sólido. Eu aumentei a temperatura, ele vai ser líquido, ele vai derreter. E se eu aumentar mais a temperatura, ele vai ficar vapor. Um volume específico, tá certo? Se eu aumentar o volume específico aqui, ó, não acontece quase nada no meu sólido, no meu líquido. Talvez aconteça aqui no vapor. Mas se eu aumentar a minha pressão, o sólido vai aumentar e o líquido também vai aumentar. Tá? Então, eu tenho essas duas regiõezinhas aqui. Essa disciplina de fenômenos de transporte, gente, são conceitos básicos, vocês vão ver isso mais adiante em aplicações, quando vocês forem ver em máquinas, isso aí vocês vão ver esses conceitos de novo. Então, observando, relação PVT, pressão, volume e temperatura, né? Pressão, volume específico e temperatura. Tá? E essa pressão, que é P, aqui, ele depende da temperatura e depende do volume, né? E aí eu tenho, nesse meu gráfico aqui, eu vou fazer um corte, eu vou ter outra visão. A visão que eu tenho agora é só pressão e volume. A temperatura aqui, ó, tá aqui a temperatura. Então, eu tenho uma outra visão. Então, eu tenho região líquido-vapor. Eu tenho a pressão e a temperatura se mantém constante. Então, pressão e temperatura, eles vão se manter constante. Então, eu vou ter uma região de líquido-vapor, tá? Líquido-vapor, bem aqui, ó. Olha aqui o ponto crítico, ele passando aqui, ó. Ele é tangente aqui, ó. Derivada, bem aqui, ó. Tá? Aqui é o meu sólido, né? Acho que já deve ter chegado outro aluno. Gente. Tá? Aqui são meus vapores, por causa da temperatura. A temperatura vai aumentando, eu vou mudando de estados, né? De estado sólido para líquido e líquido para vapor gasoso. E aí eu tenho também esse meu gráfico, agora eu só tenho temperatura e volume, né? Temperatura ele vai aumentando, o volume vai se expandindo, e aí isso aqui é apenas para a gente entender o que está acontecendo. Aqui eu tenho a temperatura 100 graus Celsius, que é 212 Fahrenheit. Então, quando eu chego nessa temperatura, o volume vai se expandir. Eu estou aumentando a temperatura, o volume vai se expandindo, porque está acontecendo mudança de estado. Ele sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, até chegar ao seu ponto crítico, ponto máximo, né? Então, eu tenho 10 MP, que é pressão atmosférica, 30 MP, tá? Isso aqui é outra medida, bar, né? 1,014 bar. Nesse momento aqui no ponto G e no ponto F, eu tenho aqui 1 bar. Tá? Isso é um gráfico para a gente analisar. E aí, eu tenho, nesse estudo, os estudos da energia interna, do calor específico, né? E eu tenho a entalpia. O que é entalpia? A entalpia nada mais é do que o U, que é a minha energia interna, mais a pressão vezes o volume. Então, para misturar bifásica, né? Líquido e vapor, se eu pegar um líquido e vapor, eu consigo medir a minha temperatura interna através desse conceito. 1 menos x vezes a energia interna no ponto F, mais x vezes a energia interna no ponto G, que é igual a energia no ponto F. Então, eu tenho essas fórmulas para medir aqui temperatura, variação de temperatura interna, de energia interna, né? Aqui volume, e aqui a entalpia, né? Então, aqui eu tenho a entalpia bem aqui, eu tenho aqui o volume, tá? E aqui eu tenho a variação da energia interna. E aí eu tenho como calor específico, em relação a volume, vai ser a derivada de U em relação a T, derivada parcial, né? E em relação à pressão, vai ser a entalpia em relação ao tempo, né? As derivadas parciais.
E aí eu tenho as equações de estado de gás ideal. Eu tenho a equação de estado de um gás ideal, vai ser PV, pressão vezes volume, é igual a R, que ela é a minha constante, vezes a temperatura. A base mássica, que vai ser a pressão vezes o volume, é igual a MRT, né, que é a massa, vezes a constante, vezes a temperatura, e eu tenho a base peso molecular, que é a pressão vezes o volume, vezes o RT. E eu tenho a base molar, que é PV em RT. Então, isso aqui são fórmulas, gente, que a gente é só aplicação. O cara quer saber quanto é a equação do estado de um gás. Aí ele dá o volume, dá a temperatura, dá o R, que é a pressão, que é a temperatura, que é o volume, tá? E o modelo do gás ideal tem aqui, ó, o Uzinho, que é a variação interna, né? Que vai ser em função do tempo, e a entalpia, né? Tá? E aí, por último, a gente tem as relações de processos politrópicos, né? Processos politrópicos, ou quase equilíbrio, é aquele PV elevado a N, que é uma constante. Então, eu tenho duas situações. Esse N aqui pode ser diferente de 1 e pode ser igual a 1. Quando ele for diferente de 1, tá? Eu tenho que, para calcular exatamente esse processo, ele vai ser integral do ponto 1 ao 2 de P dV, né? Onde a integral disso aqui vai ser o ponto P2 vezes V2 menos o ponto P1 vezes V1 dividido por 1 sobre N. Quando o N for 1, quando isso aqui for 1, vai ficar só PV. Então, vai ser PV ln de V2 sobre V1. Isso aqui é o logaritmo natural. Tá? Ok? Então, com isso, a gente fecha todo o programa da gente. Tá? Como eu falei para você, essa disciplina é muito teórica, muito conceitual, né? A gente vai trabalhar muito conceito. E aí eu tenho aqui algumas questões para ser respondidas. Eu tenho 6 questões aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 questões. Eu gostaria que vocês tentassem responder, porque a prova de vocês vai ser tirada dessas questões, gente. Tá? Então eu vou dar aí vou dar um tempozinho para que vocês olhem as questões para a gente começar a resolver, tá bom? Vocês têm esse material, né? Eu mandei para vocês, tá? Então, vejam aí essas questões, vamos ver se a gente consegue responder. Vamos ver essa aqui primeiro, só para a gente ver se a gente consegue responder. Diz assim, ó, Tens que um ciclo termodinâmico é uma sequência de processos que se repetem continuamente e periodicamente. Avalie as afirmações a seguir. Para os ciclos, estados iniciais e finais são os mesmos. Dessa forma, temos que a variação de energia líquida do ciclo é nula. 2. O balanço de energia para um sistema submetido a um ciclo termodinâmico é escrito pela variação do ciclo, que é o trabalho do ciclo menos a variação do calor do ciclo, em que W ciclo e Q ciclo são as quantidades líquidas de transferência de energia por trabalho e calor, respectivamente. Então, são opções. Eu queria que vocês pegassem o material que eu mandei. Eu peguei alguma coisa do livro. Tentem responder essas 6 questões, tá bom? Respondam que a gente volta daqui a pouco para dar a resposta e a gente encerra essa parte, tá? Então, eu vou tirar isso aqui. Vocês estão com o material aí, né? Então, vocês podem fazer, tá? Eu vou dar aí 20 minutinhos, tá bom? Para vocês fazerem, tá? Podem fazer.
Pessoal, como esse trabalho ele é muito grande, né? São 6 questões, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês fazendo, aí vai até a hora do intervalo, e depois do intervalo a gente volta, tá? Então eu vou resolver esse problema assim, tipo 10 para as 9, tá bom? Tudo bem? Ok.
E aí? Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar no WhatsApp da turma o gabarito dessas questões, tá certo? Eu vou mandar via WhatsApp. Tá aí, ó. Mandei via WhatsApp. Tá no WhatsApp da turma as questões, tá certo? Então, com isso, a gente encerra o semestre. Espero que vocês tenham gostado, tá? E Deus abençoe a todos. E a prova de vocês é sexta-feira que vem, tá bom? Então, para vocês, uma boa noite. Boa noite, Johnny, Rogério, Franciele, Ítalo, Djalma, Matheus, Jamile, Vitor, Everton, Cauã. Grande abraço a todos e até a prova. Boa noite, professor. Pode ficar. Professor, mais. Bom final de semana. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, professor.